Olá, e bem-vindos ao Cientista de Pijamas, seu cantinho aconchegante de curiosidade, onde a hora de dormir não é o fim do dia, mas o início de uma jornada tranquila pelas maravilhas da ciência. Esta noite, vamos explorar algo que esteve com você em todos os momentos da sua vida, algo tão familiar que você talvez nunca tenha parado para notar. Vamos mergulhar na sinfonia dos seus sentidos, na orquestra silenciosa e brilhante que seu corpo conduz para entender o mundo ao seu redor. Da luz refletindo nos seus olhos ao zumbido de sons distantes em seus ouvidos, da maciez dos seus lençóis ao ritmo da sua respiração, você está, literalmente, cercado por sensações. Mas como tudo isso funciona? E o que é realmente um sentido? São apenas os 5 grandes sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, tato? Ou há mais no seu mundo sensorial do que os olhos, ouvidos ou nariz percebem? Antes de nos aprofundarmos muito na ciência, eu adoraria que você pudesse reservar um momento para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Ajuda muito e me permite continuar fazendo essas explorações tranquilas para mentes curiosas como a sua. E enquanto você estiver aqui, me conte nos comentários. De que lugar do mundo você está ouvindo esta noite e que horas são para você? Sempre me surpreendo com a quantidade de fusos horários que nos acompanham. Espero que este vídeo não seja tão interessante a ponto de mantê-lo acordado, mas se isso acontecer, bem, pelo menos você aprenderá algo fascinante enquanto estiver deitado aí, com os olhos arregalados e se perguntando sobre seus tímpanos. Então, acomode-se, fique confortável, talvez respire fundo 1 ou 2 vezes. Deixe o mundo exterior suavizar as bordas. E vamos começar com a história dos seus sentidos, a sinfonia de como você sente o mundo e como o mundo sente você. Vamos começar com uma história que você já conhece, mais ou menos. Era uma vez, provavelmente em uma sala de aula bem iluminada, cheia do cheiro de marcadores de quadro branco e do ranger silencioso de cadeiras de plástico, quando lhe disseram que os humanos têm 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E é isso. Limpo, simples, limpo o suficiente para caber em um pôster com olhos e narizes de desenho animado sorrindo orgulhosamente em um arco-íris de setas rotuladas. Mas aqui está a reviravolta. Essa lista é completamente incompleta. Os 5 grandes não estão errados. Eles são apenas a ponta do iceberg. Ou melhor, as notas de abertura de uma sinfonia muito mais grandiosa. A ideia dos 5 sentidos remonta a Aristóteles, aquele filósofo grego famoso e curioso que certa vez decidiu que tudo no universo poderia ser classificado em pequenas categorias organizadas. Ele estava fazendo o seu melhor, na verdade. Ele olhou ao redor, notou 5 maneiras pelas quais os humanos parecem absorver informações e declarou: "Voi lá, 5 sentidos." Mas o corpo humano, ao que parece, não recebeu o memorando. Ele foi e construiu dezenas de sistemas sensoriais, variando do óbvio ao deliciosamente obscuro. Você é, na verdade, uma potência sensorial absoluta. Você só nem sempre percebe isso. Vamos dar uma olhada mais de perto. Começaremos com o que aqueles antigos pergaminhos gregos ignoravam completamente: o senso de equilíbrio. Mesmo que você feche os olhos, gire em círculos e pare, seu cérebro geralmente tem uma boa ideia de qual é o caminho certo, a menos que você esteja em uma montanha-russa, caso em que ele educadamente para por um momento e registra uma reclamação. É o seu sistema vestibular em ação. Um pequeno e elegante arranjo de canais e cristais no seu ouvido interno que monitora constantemente a orientação do seu corpo no espaço. Ele ajuda você a ficar em pé, andar em linha reta e não tombar como uma estante instável toda vez que você pega um copo d'água. Depois, há a propriocepção, possivelmente o mais desconhecido de todos os sentidos. É o senso que seu corpo tem de si mesmo.
Graças à propriocepção, você pode coçar o nariz no escuro sem se cutucar no olho ou digitar em um teclado sem olhar para os dedos. É como seu cérebro sabe onde estão seus membros, mesmo que você não os esteja observando como um gato desconfiado. Também temos a nocicepção, que é um termo sofisticado para a sua sensação de dor. Não é apenas dor, é um sistema de alerta complexo, avisando quando algo é afiado, muito quente ou simplesmente não está no lugar certo. A dor tem má reputação, mas sem ela, você andaria por aí alegremente alheio a coisas como dedos do pé machucados, músculos distendidos ou uma queimadura de sol queimando lentamente seus ombros. Agora, e a temperatura? Isso é termocepção. Sua pele é revestida por minúsculos termorreceptores que detectam calor e frio, e eles não param apenas na temperatura da superfície. Seu corpo também sente a temperatura interna, que é como você sabe quando está muito quente sob o cobertor ou precisa de um segundo par de meias. E falando em consciência interna, não vamos esquecer a interocepção, a silenciosa consciência de fundo do que está acontecendo dentro de você. Fome, sede, bexiga cheia, o ritmo lento do seu batimento cardíaco, a vibração no seu estômago antes de uma grande decisão. Esses sinais podem não ser sempre altos, mas são constantes, guiando seu comportamento de maneiras que você pode nem perceber. Sentir-se um pouco mais lotado do que os 5 grandes pode ter levado você a acreditar. Você não está sozinho. Pesquisadores hoje reconhecem pelo menos 15 a 20 sentidos distintos, dependendo de como você os conta. Alguns até defendem mais, incluindo coisas como o sentido do tempo, que reconhecidamente é um pouco confuso quando você está esperando na fila ou tentando dormir depois de muito café. Até os animais têm sentidos que nós não temos, como a ecolocalização em morcegos ou a magnetorecepção em pássaros, que os permite navegar usando o campo magnético da Terra. Alguns cientistas acreditam que os humanos também podem ter uma versão muito tênue disso, embora se você já se perdeu no estacionamento de um shopping, provavelmente não seja sua habilidade mais forte. Então, por que ainda ensinamos os 5 grandes? Bem, porque é um lugar conveniente para começar. É simples, familiar, e os 5 sentidos tradicionais são inegavelmente importantes. Eles simplesmente não são o quadro completo. Mas o que é realmente maravilhoso é isso. Todos os seus sentidos, sejam eles famosos ou esquecidos, trabalham juntos em harmonia para criar sua percepção do mundo. Eles se misturam, se sobrepõem e colaboram constantemente. O olfato influencia o paladar. A visão guia o equilíbrio. O tato e a propriocepção se entrelaçam para ajudar você a se mover com graça, ou pelo menos com uma coordenação leve. E seu cérebro? Ele não mantém esses sentidos em caixinhas organizadas. Ele os trata como músicos em uma vasta orquestra, afinando, sincronizando e ajustando suas entradas para formar uma composição perfeita da realidade. O que você vê, ouve, sente, não são dados brutos. É uma experiência cuidadosamente construída. Existe até um termo para essa interação: integração multissensorial. Seu cérebro pega sinais de diferentes sentidos e os costura em algo significativo. É por isso que uma batata frita não parece crocante a menos que você possa ouvi-la, ou porque assistir alguém bater o dedo do pé pode fazer você estremecer de simpatia. Seus sentidos não são instrumentos isolados. Eles tocam juntos. Constantemente, esteja você ciente disso ou não. Então, da próxima vez que você parar para observar o ambiente ao seu redor, o brilho fraco da luminária do seu quarto, o farfalhar suave do seu cobertor, o zumbido suave dos sons noturnos, lembre-se de que não são apenas os 5 sentidos pintando esse quadro. É um coro, uma sinfonia inteira, e você é quem ouve do centro de tudo. De todos os sentidos, a visão tende a monopolizar os holofotes, literalmente.
É o sentido que a maioria das pessoas diz que menos quer perder, e é fácil entender por quê. O mundo está encharcado de luz e cor, em movimento e sombra, em pequenos detalhes visuais que costuram nossas vidas diárias. Mas a visão não é apenas sobre ver. É sobre interpretar a luz, e seu cérebro está fazendo algumas acrobacias verdadeiramente espetaculares nos bastidores. Vamos começar com o básico. A luz viaja em ondas. Pequenos pacotes de energia viajando pelo espaço a velocidades que fariam carros de corrida chorarem. Parte dessa luz reflete nas coisas ao seu redor. Seu gato, sua caneca de café, aquela pilha suspeita de roupa suja que você vem fingindo que não está ali, e parte dela chega aos seus olhos. E é aqui que as coisas começam a ficar impressionantes. Seus olhos não veem nada de verdade. Eles são apenas detectores especializados, como câmeras biológicas, mas muito mais sofisticados. A luz entra pela córnea, passa pela pupila, que muda de tamanho dependendo de sua luminosidade, e então atinge o cristalino, que ajusta o foco como uma lupa autoajustável. Finalmente, a luz atinge a retina, uma fina camada de tecido no fundo do olho repleta de fotorreceptores. Pense na retina como uma tela de cinema onde o mundo é projetado, exceto que essa tela está conectada diretamente ao seu sistema nervoso. Agora, vamos conhecer as estrelas do show. Bastonetes e cones. Os bastonetes são os notívagos. Eles são ótimos com pouca luz, mas não produzem cores. Eles são a razão pela qual você consegue ir até a geladeira às 2 da manhã sem tropeçar no gato, embora se você realmente evita o gato seja outra questão. Os cones, por outro lado, adoram os holofotes. Eles são ativos em luz forte e vêm em 3 variedades. Uma sintonizada para vermelho, uma para verde e uma para azul. Juntos, eles permitem que você perceba milhões de cores. Aquele laranja vibrante de um pôr do sol? São seus cones misturando luz vermelha e verde em um gradiente cremoso que faz poetas desmaiarem. Curiosidade: os pássaros têm 4 tipos de cones, o que significa que eles podem ver luz ultravioleta. Então, da próxima vez que você vir um pombo balançando a cabeça como se soubesse de algo que você não sabe, provavelmente ele sabe. Voltando à retina. Assim que a luz atinge esses fotorreceptores, ela se transforma em sinais elétricos, pequenos pulsos de informação que viajam pelo nervo óptico e direto para o seu cérebro. Mas o que seu cérebro recebe não é uma imagem de alta definição. É uma enxurrada caótica de dados que precisa ser limpa, classificada e interpretada em tempo real. Entra em cena o córtex visual, a parte do seu cérebro que processa informações visuais. É um pouco como uma equipe de bastidores se esforçando para organizar adereços, iluminação e cenário bem a tempo para cada novo quadro da peça. Ela descobre o que é uma borda, o que é uma forma, o que está se movendo e o que está parado. Ela até corrige o constante balançar da sua cabeça, estabilizando sua visão para que você não fique enjoado toda vez que acena com a cabeça. E a melhor parte: ela faz tudo isso sem você perceber. Agora, aqui está algo um pouco alucinante. A imagem projetada na sua retina está, na verdade, de cabeça para baixo. Seu cérebro a inverte automaticamente porque descobre que sua cabeça não é um globo de neve e andar no teto seria inconveniente. E esse não é o único truque que seu cérebro usa. Há um ponto em cada olho onde o nervo óptico sai da retina e nesse ponto não há fotorreceptores. É isso mesmo, você tem um ponto cego em cada olho, mas a menos que você vá procurá-lo, você não vai notar. Por quê? Porque seu cérebro preenche a lacuna. Ele olha para a área ao redor e diz, mais parede bege, eu acho, e simplesmente pinta, como um estagiário visual retocando sua percepção em tempo real. Essa edição visual fica ainda mais estranha quando falamos sobre ilusões de ótica.
Você provavelmente já viu aquelas imagens em que duas linhas parecem ter comprimentos diferentes, mas não são, ou as cores parecem mudar dependendo do que a cerca. Essas não são falhas de visão. São a prova de que seu cérebro não está apenas recebendo imagens. Ele as está interpretando. E às vezes ele toma decisões criativas. Fica ainda mais curioso com algo chamado cegueira à mudança, onde grandes mudanças visuais acontecem bem na frente de alguém e essa pessoa não percebe. Mágicos adoram isso. Seu cérebro está constantemente priorizando informações. Aquilo é um tigre? Não? Então não vou me preocupar com isso. Isso permite que você se concentre sem ser sobrecarregado pelo ruído visual. Mas também significa que sua percepção é, digamos, negociável. Vamos reservar um momento para apreciar o quanto seu cérebro depende da visão. Estima-se que cerca de 30 a 50% do córtex cerebral esteja envolvido no processamento de informações visuais de alguma forma. É um comprometimento impressionante, como se seu cérebro estivesse operando um cinema IMAX 24 horas por dia, 7 dias por semana, só para mantê-lo informado. E, no entanto, a visão não é invencível. Algumas pessoas nascem sem ela. Outras a perdem mais tarde na vida. E o que acontece então é um dos feitos mais impressionantes do cérebro: a neuroplasticidade. Quando a entrada visual desaparece, o cérebro não fica sentado mexendo com seus neurônios. Ele realoca esse poder de processamento para outros sentidos. É por isso que pessoas cegas frequentemente desenvolvem habilidades aguçadas de tato, audição e memória. O cérebro, ao que parece, é infinitamente adaptável. E para aqueles com visão, é importante lembrar que não vemos com os olhos. Vemos com o cérebro. Os olhos são apenas a abertura. O cérebro entra em cena e transforma a luz em experiência. Então, da próxima vez que você abrir os olhos de manhã e vir o azul suave do céu, ou o brilho da luz na água, ou a forma como as sombras se estendem por uma sala silenciosa, saiba que não são apenas seus olhos fazendo o trabalho. É seu cérebro conduzindo uma obra-prima, transformando fótons em poesia. E mesmo se você fechar os olhos, o mundo que você viu permanece. Não como dados, mas como memória, cor e significado, tudo nascido da luz e moldado pela incrível maquinaria dentro de você. Se a visão é a arte de interpretar a luz, então a audição é a mágica de captar o movimento invisível. O som é movimento, ondulando pelo ar como uma onda sussurrada, e seus ouvidos são primorosamente ajustados para captar essas ondulações e transformá-las em significado. Então, vamos nos inclinar e ouvir como tudo funciona. O som começa com a vibração. Algo, qualquer coisa, treme, e esse movimento empurra as moléculas de ar ao seu redor. Essas moléculas colidem com suas vizinhas e assim por diante, criando uma onda de pressão que viaja para fora como ondulações em um lago. Quando essas ondulações chegam aos seus ouvidos, seu corpo começa a trabalhar. Seu ouvido externo, a parte visível, a parte que se projeta e segura educadamente seus óculos, é chamado de pavilhão auricular. Ele é moldado para captar ondas sonoras e canalizá-las para o canal auditivo, onde eventualmente colidem com o tímpano, uma membrana delicada que vibra em resposta. É aqui que a verdadeira diversão começa. Atrás do tímpano fica a menor seção de percussão do corpo humano, 3 ossos em miniatura com nomes encantadores: o martelo, a bigorna e o estribo, também conhecidos como martelo, bigorna e estribo. Esses ossos são menores que um grão de arroz e, juntos, formam os ossículos, os menores ossos do corpo humano. Sua função é amplificar as vibrações do tímpano e passá-las mais profundamente para dentro do ouvido. Próxima parada, a cóclea. Imagine uma concha de caracol, enrolada e cheia de fluido, revestida por milhares de células ciliadas microscópicas.
Não pelos como os que você encontraria na sua cabeça, mas estruturas delicadas que ondulam para frente e para trás quando o fluido dentro da cóclea se move. Cada uma dessas células ciliadas é sintonizada em uma frequência sonora específica. As baixas frequências ativam as células ciliadas perto da extremidade mais larga, enquanto as altas frequências estimulam as células em direção à ponta mais estreita e estreita. Esse sistema permite distinguir o estrondo profundo de um trovão do tom agudo de um canto de pássaro ou o crocante satisfatório de uma torrada do toque do seu telefone, lembrando você de parar de assistir a vídeos e ir dormir. Quando essas células ciliadas se curvam, elas geram sinais elétricos que viajam ao longo do nervo auditivo até o cérebro, onde tudo é traduzido em som. Só que aqui está a reviravolta. Seu cérebro não recebe som algum. Ele recebe padrões de impulsos elétricos. É função do cérebro decidir que esse padrão significa o vento nas árvores e aquele significa novamente o cachorro do seu vizinho. O som, como a visão, é uma construção, uma rica interpretação mental de uma onda física, e seu cérebro é surpreendentemente bom nisso. Vamos falar sobre localização, a sua capacidade de identificar a origem de um som. Mesmo com os olhos fechados, você consegue apontar a fonte de um som com uma precisão surpreendente. Seu cérebro consegue isso comparando pequenas diferenças de tempo e volume entre os seus dois ouvidos. Se alguém chama seu nome da esquerda, o som chega ao seu ouvido esquerdo apenas uma fração de segundo antes de chegar ao direito. Isso é tudo o que seu cérebro precisa para triangular a localização. Ele está fazendo contas constantes, mas é educado o suficiente para não te contar sobre isso. Outra maravilha é a sua capacidade de se concentrar em um som entre muitos, como uma única voz em uma festa movimentada. Isso é conhecido como efeito coquetel, e é a maneira do seu cérebro de focar em um fio auditivo enquanto ignora o resto. A menos que alguém diga seu nome em outra conversa, de repente seus ouvidos se animam como um cervo na floresta. Seu cérebro está sempre ouvindo, mesmo quando você pensa que não está. E então, aos vermes de ouvido, aqueles pequenos loops de música que ficam na sua cabeça por horas, recusando-se a sair, não importa quantas outras músicas você tente substituí-los. Pesquisadores acreditam que os vermes de ouvido são causados pela recordação involuntária da memória, um tipo de soluço mental em que seu cérebro repete padrões cativantes mesmo sem som externo. Há também o curioso caso da misofonia, em que sons específicos desencadeiam reações emocionais intensas. Mastigar, clicar com a caneta ou aquele toque que todos no escritório usam. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas é mais uma prova de que o som é processado não apenas nas partes auditivas do cérebro, mas também em áreas conectadas à emoção e à memória. A audição também tem uma profunda dimensão emocional. Uma música pode fazer você chorar ou arrepiar. O som da voz de um ente querido pode acalmá-lo instantaneamente, mesmo se você estiver tendo o tipo de dia em que a torrada queima e o chapéu vomita na sua meia. Essa conexão emocional com o som é profundamente enraizada. Os humanos são criaturas sociais e a comunicação vocal é uma das nossas ferramentas mais antigas. Muito antes de podermos escrever, cantávamos, cantarolamos, gritamos, sussurramos. Contávamos histórias perto de fogueiras e gritávamos avisos através dos vales. Seu cérebro é incrivelmente sensível a tom, altura, ritmo e inflexão. Ele ouve não apenas o que é dito, mas como é dito. Agora, como todos os sentidos, a audição não é perfeita. Com o tempo, a exposição a ruídos altos pode danificar essas preciosas células ciliadas da cóclea. E, ao contrário do cabelo da sua cabeça, elas não voltam a crescer. É por isso que algumas pessoas desenvolvem perda auditiva, especialmente com a idade ou após muitos shows barulhentos. Usem seus protetores auriculares, amigos. Mas a história não termina aí.
A tecnologia entra em cena com soluções notáveis. Aparelhos auditivos que amplificam o som e implantes cocleares que ignoram completamente as células ciliadas danificadas, enviando sinais diretamente para o nervo auditivo. É mais uma prova de quão adaptáveis tanto a ciência quanto o cérebro humano podem ser. E para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o som pode não ser a principal forma de se envolver com o mundo, mas a comunicação, a conexão e a percepção ainda florescem por meio da linguagem visual, vibração e tato. A experiência humana é vasta e variada, e a audição é apenas um fio em sua rica tapeçaria. Então, da próxima vez que você ouvir uma música favorita, ou a chuva batendo na sua janela, ou o rangido reconfortante da sua casa se acomodando na noite, pare e aprecie as camadas de significado carregadas por ondas invisíveis. Seus ouvidos são instrumentos, seu cérebro maestro, e juntos eles tocam a música silenciosa do movimento que molda o mundo ao seu redor. Respire fundo, não apenas para relaxar, embora seja um efeito colateral adorável, mas porque, ao fazer isso, você está puxando pequenas mensagens aéreas do mundo ao seu redor. Moléculas invisíveis flutuando em correntes de ar, carregando consigo toda uma história de cheiros. O cheiro de chuva no asfalto seco, pão fresco da padaria da esquina, o shampoo de alguém na brisa, o almíscar de aviso de algo suspeito no fundo da geladeira. Tudo isso instantaneamente reconhecível. O olfato é rápido, emocional, íntimo e pode ser o sentido mais antigo que você tem. Vamos começar com a biologia. Bem no alto do seu nariz, atrás da ponte, há um pedaço de tecido chamado epitélio olfatório. É apenas do tamanho de um selo postal, mas não se deixe enganar. É densamente povoado por cerca de 400 tipos de receptores olfativos e cada um é especializado em detectar diferentes tipos de moléculas de cheiro. Quando você inspira, essas moléculas flutuam para dentro da sua cavidade nasal e se ligam aos receptores como chaves que se encaixam em fechaduras microscópicas. Isso dispara um sinal que viaja ao longo do nervo olfativo direto para o cérebro. Mas, e aqui está a parte que torna o cheiro tão especial, esse sinal ignora o círculo vicioso usual de entrada sensorial, o tálamo. A maioria dos sentidos passa primeiro pelo tálamo, que atua como uma recepcionista ocupada, encaminhando sinais para as regiões cerebrais apropriadas. Não o cheiro. O cheiro vai pela escada dos fundos direto para o bulbo olfativo, que fica bem ao lado do sistema límbico, a parte do seu cérebro que lida com as emoções e a memória. É por isso que um único cheiro de algo familiar pode transportá-lo através do tempo como uma máquina do tempo sensorial. O cheiro da grama aquecida pelo sol pode levá-lo de volta aos verões da infância. Um toque de canela pode trazer à tona lembranças de férias, da cozinha da avó ou daquela vez em que você aprendeu da maneira mais difícil que canela e pimenta em pó não são a mesma coisa. Não é só nostalgia, é neurologia. Olfato e memória são companheiros de quarto, praticamente compartilhando uma escova de dentes. Agora, os humanos não são exatamente famosos por seus narizes. Comparados aos cães, que têm até 300 milhões de receptores olfativos, parecemos um pouco mal equipados. Mas não somos tão ruins quanto pensamos. Os humanos conseguem distinguir mais de 1 trilhão de aromas diferentes. Isso é 1 trilhão com T. Seu nariz pode não ser muito bom em rastrear um veado pela floresta, mas pode dizer se suas sobras são comestíveis com uma precisão perturbadora. Curiosamente, sua capacidade de sentir cheiros pode mudar dependendo do contexto. As coisas cheiram diferente quando você está com fome, doente, grávida ou até mesmo quando está com um humor diferente. O estresse pode prejudicar seu olfato. O conforto pode aguçá-lo. Seu nariz é um instrumento sutil, em constante ajuste. O olfato também desempenha um papel discreto no sabor. Quando você come,
As moléculas de aroma do alimento viajam até o fundo da sua garganta e alcançam o epitélio olfativo, um processo chamado olfação retronasal. É por isso que, quando você está resfriado e seu nariz está entupido, tudo tem gosto de papelão. Sua língua só consegue detectar 5 sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Mas seu nariz faz o trabalho pesado quando se trata de distinguir um croissant amanteigado de uma torrada simples. É também por isso que cientistas de alimentos, perfumistas e produtores de vinho passam carreiras inteiras desenvolvendo seu olfato. É arte e ciência, e eles tratam seus narizes com o tipo de reverência que a maioria das pessoas reserva para cantores de ópera ou violinistas de classe mundial. Mas não vamos esquecer o outro lado do olfato. É um soco emocional. Alguns sentidos acalmam. Lavanda, camomila, roupa de cama limpa, um pouco de excitação, café fresco, alho quente, o forte aroma do armarinho, um pouco de repulsa, enxofre, decomposição ou o inconfundível alarme do leite azedo. Seu cérebro possui respostas a esses cheiros, programadas pela evolução para mantê-lo seguro e socialmente funcional. E falando em função social, seu nariz pode estar detectando mais do que você imagina. Humanos, como muitos animais, liberam sinais químicos minúsculos, muitas vezes indetectáveis, conhecidos como feromônios. A ciência aqui ainda está emergindo e, muitas vezes, superestimada. Mas há evidências de que o olfato desempenha um papel em sinais sociais sutis. Atração, vínculo, até mesmo captar o humor ou os níveis de estresse de alguém. Você pode não estar conscientemente ciente disso, mas seu nariz está coletando dados em segundo plano, como um radar social com uma leitura levemente perfumada. Agora, nem todos sentem o cheiro da mesma maneira. Algumas pessoas têm anosmia, a perda ou ausência do olfato. Para outras, o olfato é intensificado, hiperosmia, o que pode ser avassalador. E algumas condições, como a parosmia, podem distorcer os cheiros, fazendo com que aromas agradáveis pareçam desagradáveis ou vice-versa. O sistema olfativo é delicado e intimamente integrado à função cerebral, então mesmo pequenas mudanças podem criar grandes mudanças sensoriais. Ainda assim, para a maioria de nós, o cheiro é um personagem de fundo sempre presente em nossa história diária. Sutil, mas poderoso, e talvez o que torna o cheiro tão poético é que ele é fugaz. Você não pode engarrafar um momento. O cheiro quente do suéter de alguém, a mistura de pinho e neve no ar do inverno, a doçura empoeirada de livros antigos. Esses vêm e vão, inapreensíveis, como fantasmas passando pela sua consciência. Você os cheira, sente algo, e então eles se vão. O cheiro não é apenas um sentido, é um contador de histórias. Um que fala em sussurros baixos, carregados no ar, dizendo: lembre-se disso, então inspire. Não apenas porque seus pulmões gostam, mas porque sua mente também. Há um mundo inteiro oculto flutuando em cada brisa. E seu nariz? Ele vem silenciosamente acompanhando tudo há mais tempo do que você imagina. Imagine morder uma fatia quente de torrada com manteiga. Crocante por fora, macia por dentro, apenas um toque de sal da manteiga. E, de alguma forma, tem o gosto do próprio conforto. Mas como? Bem-vindo ao maravilhoso e surpreendentemente complexo mundo do paladar. O decodificador de sabor embutido no seu corpo. É mais do que apenas uma questão de doce ou salgado. O paladar é uma colaboração silenciosa entre sua língua, seu nariz, seu cérebro e toda uma sinfonia de sinais sutis. Vamos começar onde a mágica acontece: suas papilas gustativas. Sua língua abriga algo entre 2.000 e 8.000 papilas gustativas, e cada uma contém de 50 a 100 células receptoras que respondem a diferentes substâncias químicas na comida. Quando você come algo,
moléculas se dissolvem na sua saliva e se ligam a esses receptores, desencadeando uma cascata de sinais que vão para o seu cérebro com uma mensagem simples: Ei, temos sabor. Mas aqui está a primeira reviravolta. Sua língua não tem zonas gustativas rígidas. Você já deve ter ouvido que o doce fica na ponta, o amargo atrás e o salgado nas laterais. Mas isso é mais mito do que mapa. Todas as partes da sua língua conseguem detectar os 5 sabores básicos. Algumas regiões podem ser um pouco mais sensíveis a certos sabores, mas não há uma guerra de sabores acontecendo na sua boca. Agora, sobre esses 5 sabores básicos. Doce. A maneira da natureza dizer, isso pode ter calorias. Nossos corpos são preparados para apreciar o doce porque ele frequentemente sinaliza alimentos ricos em energia, como frutas ou mel. É a razão pela qual seu cérebro se ilumina ao ver um bolo com o mesmo entusiasmo que antes reservava para frutas vermelhas maduras na natureza. Salgado, essencial para a vida. O sal ajuda a regular o equilíbrio de fluidos e a função nervosa, e suas papilas gustativas são ajustadas para detectá-lo. O apelo da pipoca salgada, batatas fritas ou pretzels. Essa é a sua biologia ancestral sussurrando. Eletrólitos. Azedo. Um sinal de alerta útil. A acidez geralmente significa fruta verde ou leite estragado, mas em pequenas doses também torna as coisas brilhantes e refrescantes, como limonada ou um esguicho de limão. Suas papilas gustativas sabem a diferença entre picante e suspeito. Amargo. O amargor é o mecanismo de defesa do seu corpo. Muitas plantas tóxicas são amargas, então evoluímos para ser cautelosos com esse sabor. Mas também é adquirido. Café, chocolate amargo, couve. Todos eles dançam no limite amargo, e algumas pessoas passam a amá-los. É um pouco como fazer amizade com um gato. A recompensa está na paciência. Umami. Muitas vezes descrito como saboroso ou carnudo, o umami só foi reconhecido como um sabor básico no início do século XX. É desencadeado por glutamatos encontrados em coisas como cogumelos, molho de soja, parmesão, tomates e caldos. O umami é o que torna a sopa nutritiva e porque o queijo curado é uma experiência religiosa. Mas o sabor por si só não conta toda a história. Na verdade, o que você considera sabor é principalmente cheiro. Ao mastigar, moléculas voláteis viajam por uma passagem na garganta até o nariz, em um processo chamado olfato retronasal. Se você apertar o nariz enquanto come, perceberá que a comida fica estranhamente insossa. Não é culpa da sua língua, é só que seu nariz estava fazendo a maior parte do trabalho criativo o tempo todo. Há também a textura, a sensação na boca da comida. Cremosa. Crocante. Mastigável. Crocante. Essas sensações são detectadas pelos receptores de toque na boca e na língua, adicionando uma camada inteira à sua experiência alimentar. É por isso que um cereal encharcado é de partir o coração e uma batata frita crocante é estranhamente emocionante. E então há a temperatura. Sorvete e chocolate quente estimulam as papilas gustativas, mas parte de seu apelo é como eles se sentem na boca. A temperatura também afeta a percepção do sabor. Alimentos quentes geralmente têm um sabor mais forte porque liberam mais moléculas aromáticas. Você até sente o gosto com os ouvidos de uma forma indireta. Estudos mostraram que o som do crocante pode aumentar sua percepção de crocância. É por isso que os comerciais de alimentos adoram crocantes de perto. Seu cérebro ouve a textura e acredita que é mais saboroso. O sabor também está entrelaçado na expectativa e na memória. Se lhe disserem que um vinho é caro, ele pode ter um sabor melhor, mesmo que venha secretamente de uma caixa. Se a comida reconfortante da sua infância era macarrão com queijo, é provável que ainda tenha um sabor reconfortante, mesmo que você já tenha idade suficiente para pagar impostos.
A cor também desempenha um papel. Em experimentos, pessoas classificaram bebidas cor-de-rosa como mais doces, mesmo quando todas as amostras eram quimicamente idênticas. Seu cérebro, ao que parece, come primeiro com os olhos e não está acima de fazer suposições. E, claro, a cultura molda o sabor de maneiras poderosas. O que uma sociedade chama de delicioso, outra pode chamar de ousado. Tubarão fermentado, popular na Islândia. Tarântula frita, iguaria cambojana. Queijo azul, amado na França, suspeito em todos os outros lugares. O sabor não é apenas sobre biologia, é também narrativa, hábito e tradição. Agora vamos fazer um rápido desvio para o mundo dos superdegustadores, pessoas com um número excepcionalmente alto de papilas gustativas. Eles tendem a sentir os sabores mais intensamente, especialmente o amargor. Para eles, a couve de Bruxelas pode ter gosto de castigo em vez de vegetal. Cerca de 25% da população se qualifica como superdegustadores, enquanto outros se enquadram no extremo oposto do espectro e mal se assustam com pimentas. Falando em pimentas, o picante não é um gosto. É dor. Especificamente, é um irritante químico chamado capsaicina que se liga a receptores sensíveis ao calor na sua boca. Essa sensação de queimação é o seu corpo dizendo que algo está pegando fogo, mesmo que nada esteja realmente. A experiência desencadeia uma leve resposta de estresse, suor, batimentos cardíacos mais rápidos, que por algum motivo as pessoas apreciam. É um pouco como saltar de paraquedas para a sua língua. Mas, dor à parte, o paladar desempenha um papel maior do que apenas decidir se algo é gostoso. Faz parte do radar nutricional do seu corpo, guiando você em direção ao que você precisa e longe do que pode lhe fazer mal. É uma sabedoria ancestral, codificada em moléculas. E, no entanto, o paladar também é profundamente pessoal. Duas pessoas podem comer o mesmo prato e descrevê-lo de forma completamente diferente. Uma pode dizer que é ousado e picante, a outra pode dizer que tem gosto de arrependimento. Essa é a beleza disso. O paladar é uma conversa entre seu corpo e sua mente, moldada pela biologia, história, emoção e até mesmo pelo seu humor. Então, da próxima vez que você der uma mordida em algo delicioso, seja uma refeição sofisticada de 5 pratos ou apenas uma torrada perfeitamente amanteigada, reserve um momento para apreciar a orquestra em ação. A língua, o nariz, a textura, a memória, tudo decodificando o mundo em uma linguagem que só você realmente entende. Você está envolto em um milagre, não um milagre metafórico, embora isso também possa ser verdade, mas uma obra-prima literal e biológica, sua pele. É seu maior órgão, sua primeira linha de defesa, seu termostato interno e o meio pelo qual você sente tudo, de um abraço caloroso a uma pedrinha no seu sapato. O tato não é apenas um sentido, é sua conexão mais íntima com o mundo físico. Vamos dar uma olhada mais de perto, com delicadeza, é claro. Sua pele é repleta de terminações nervosas especializadas, cada uma projetada para detectar diferentes tipos de contato. Pressão, textura, vibração, temperatura, estiramento, coceira, dor. É como ter uma equipe de pequenos tradutores sob sua superfície, relatando em tempo real sobre o mundo ao seu redor. Essas terminações nervosas se dividem em algumas categorias amplas. Os receptores mecano respondem à pressão e à vibração. Eles são a razão pela qual você consegue sentir o peso de um cobertor, o efervescente das bolhas de refrigerante ou o impacto cortante de um Lego sob os pés, uma forma muito específica de traição. Os termorreceptores detectam a temperatura, tanto o calor quanto o frio. Os nociceptores se especializam em dor, alertando sobre coisas afiadas, ardentes ou de alguma forma hostis. E então aos aferentes táteis
receptores de toque suave que respondem melhor a carícias suaves e lentas, como o toque da mão de um ente querido ou o roçar reconfortante de um tecido. Estes são os mais intimamente ligados ao calor emocional. Em outras palavras, o tato não é apenas sobre função. É sobre sentir em todos os sentidos da palavra. Agora, apesar do que você possa ter ouvido, as pontas dos seus dedos não são as únicas partes sensíveis do seu corpo, mas estão entre as mais densamente povoadas com terminações nervosas, cerca de 2.500 por centímetro quadrado. É por isso que você consegue ler braille com os dedos ou sentir a diferença entre seda e lixa com uma única passada. Os lábios, o rosto e os genitais também são altamente sensíveis, assim como as solas dos pés, e é por isso que pisar em ladrilhos frios pela manhã parece uma emboscada sensorial. Outras partes do corpo, como as costas ou as conchas, têm menos receptores e não são tão bem afinadas. O tato é único entre os sentidos por ser bidirecional. Com a visão ou a audição, você recebe informações. Mas com o tato, você também é quem toca. Você sente o mundo e é sentido por ele. Cada vez que você pressiona a mão contra algo, seu corpo responde em ambos os lados do contato. É um diálogo silencioso entre você e o ambiente. O tato também é vital para o desenvolvimento. Bebês que são segurados, abraçados e acariciados crescem mais rápido, dormem melhor e desenvolvem laços emocionais mais fortes. É um dos primeiros sentidos a surgir no útero e um dos últimos a desaparecer na velhice. Muito antes de você poder ver o rosto dos seus pais, você podia sentir o abraço deles. Mesmo na vida adulta, o toque continua sendo essencial para o bem-estar mental. Abraços, apertos de mão, tapinhas nas costas, todos pequenos gestos com enorme impacto. Um único toque caloroso pode diminuir os níveis de estresse, reduzir a frequência cardíaca e aumentar a liberação de ocitocina, frequentemente chamada de hormônio do amor. E durante os períodos de isolamento, muitas pessoas relatam sentir mais falta do toque do que da conversa. Estamos literalmente programados para precisar dele. O toque nem sempre é agradável. E isso também é importante. A dor é o sistema de alerta precoce do seu corpo. Ela avisa quando algo é afiado, muito quente ou perigosamente irritante. Ajuda você a afastar a mão de um fogão quente, ou a perceber quando uma bolha está se formando, ou a impedi-lo de correr com o tornozelo torcido. E então há o fascinante mundo da coceira, que parece ser a prima peculiar da dor. Ela é frequentemente desencadeada por irritantes leves, picadas de mosquito, suéteres de lã, pelos rebeldes invisíveis e é, de alguma forma, urgente e insatisfatória. Coçar uma coceira é estranhamente bom, mesmo que você esteja tecnicamente piorando a irritação. É o seu sistema nervoso jogando um jogo sem fim de: está melhor? Não? E agora? O toque também revela algumas peculiaridades cerebrais interessantes. Por exemplo, você já tentou fazer cócegas em si mesmo? Não funciona. Seu cérebro sabe que está chegando e suprime a resposta. O cerebelo, a parte do cérebro envolvida no controle motor, prevê seus próprios movimentos e filtra as sensações esperadas. É por isso que você não percebe suas roupas o dia todo até que alguém as mencione. Falando em filtragem, seu cérebro prioriza constantemente as informações de toque. Se sua camisa estiver ligeiramente áspera, seu corpo notará. Mas depois de alguns minutos, seu cérebro provavelmente silenciará o sinal. Não é uma crise, então está arquivado em ignorar por enquanto. Essa filtragem é essencial, caso contrário, você ficaria sobrecarregado pelo grande volume de entrada a cada segundo. Pressão do ar, costuras de meias, a textura da sua cadeira. Mas às vezes o cérebro não filtra tão bem. Algumas pessoas apresentam hipersensibilidade ao toque,
comum em transtornos de processamento sensorial e condições do espectro autista. Para elas, toques leves podem ser avassaladores ou até dolorosos. Outras podem ter sensibilidade reduzida, conhecida como hipossensibilidade, na qual são necessários estímulos mais intensos para serem registrados. E, em casos raros, as pessoas podem desenvolver alodínia, na qual até mesmo o contato suave é doloroso. O toque, como todos os sentidos, existe em um espectro amplo e pessoal. Há também o fascinante fenômeno do toque fantasma, quando alguém perde um membro, mas ainda sente a sensação onde costumava estar. Ou a ilusão da mão de borracha, onde se você acaricia uma mão falsa em sincronia com uma mão real escondida, as pessoas frequentemente começam a sentir como se a mão de borracha fosse parte delas. Tudo isso aponta para uma verdade mais profunda. Seu sentido do tato não está apenas na sua pele. Está no mapa do seu corpo que seu cérebro faz, um modelo mental constantemente atualizado com base na experiência. E esse modelo pode ser surpreendentemente flexível. Quando você usa uma ferramenta, digamos, uma raquete de tênis, uma caneta ou um garfo, seu cérebro rapidamente começa a tratá-la como uma extensão do seu corpo. É por isso que você pode pegar uma bola com uma luva ou enfiar delicadamente uma linha na agulha sem olhar. Seu sentido do tato, de certa forma, se expande para incluir as ferramentas que você empunha. Então, o tato não é apenas físico, é relacional. É como sentimos o mundo, como o mundo nos sente e como nos mantemos ancorados no espaço e em conexão. E na quietude da noite, enrolado em seus cobertores, com a maciez do tecido contra sua pele e o frescor do travesseiro em sua bochecha, esse é o seu sentido do tato. Lembrando gentilmente que você está aqui, você está seguro e o mundo está te segurando. Na maioria das vezes, você não pensa em equilíbrio. É o parceiro silencioso em quase tudo que você faz. Andando, em pé, esticando-se, dançando na cozinha. Mesmo deitado na cama, seu corpo ainda sabe silenciosamente qual é o caminho certo. Mas equilíbrio não é apenas manter-se ereto. É sobre orientação espacial, detecção de movimento e uma batalha ao longo da vida para não se tornar um vídeo de falha acidental do YouTube. Então, como você se mantém de pé sem cair constantemente? A resposta está bem no fundo da sua cabeça, em uma pequena estrutura em forma de espiral chamada ouvido interno. Escondido nele está o sistema vestibular, o giroscópio pessoal do seu corpo. Não parece grande coisa, mas é uma das soluções de engenharia mais elegantes que a biologia tem a oferecer. Esse sistema inclui 3 canais semicirculares, tubos em forma de laço, cada um orientado em uma direção diferente, como um gimbal de 3 eixos. Esses canais são preenchidos com fluido. Quando você move a cabeça, o fluido interno se desloca. Esse movimento curva pequenas estruturas semelhantes a pelos no interior, que então enviam sinais ao seu cérebro dizendo: "Ei, estamos virando à esquerda", ou talvez dando uma cambalhota, possivelmente ambos. Ao lado desses canais estão 2 pequenas estruturas chamadas utrículo e sáculo. Eles detectam movimento linear, para frente, para trás, para cima e para baixo, e mudanças na posição da cabeça em relação à gravidade. Eles contêm minúsculos cristais de cálcio, carinhosamente conhecidos como otólitos, que ficam sobre uma camada gelatinosa. Quando você se move, esses cristais se movem e pressionam os pelos sensoriais abaixo deles, disparando sinais para o seu cérebro. É um pouco como ter um globo de neve na sua cabeça, só que em vez de glitter girando, você tem pedrinhas microscópicas que ajudam você a distinguir o que está em cima do que está embaixo. Todos esses dados são enviados para várias áreas do seu cérebro, incluindo o cerebelo, que coordena o movimento, e o tronco encefálico, que gerencia as funções automáticas. O resultado? Você mantém o equilíbrio sem nem pensar nisso,
na maioria das vezes. Mas o equilíbrio não é um ato solitário. Seu cérebro não depende apenas do sistema vestibular. Ele cruza a entrada visual e a propriocepção, o senso interno de posição do seu corpo. Esse trabalho em equipe multissensorial é o motivo pelo qual ficar em pé sobre um pé só no escuro parece muito mais difícil do que à luz do dia. Quando seus olhos estão fora de cena, seu cérebro tem que trabalhar mais para descobrir onde você está no espaço. E é também por isso que existe o enjoo de movimento. Enjoo de movimento é o que acontece quando seus sentidos discordam. Digamos que você esteja lendo um livro em um ônibus em movimento. Seus olhos dizem: estamos parados, nada está acontecendo, mas seu ouvido interno está gritando: estamos nos movendo a velocidades alarmantes. O cérebro, incapaz de aceitar esse argumento, às vezes desiste e dispara náuseas como uma espécie de mensagem de erro. Não é agradável, mas é impressionantemente democrático. O oposto também pode acontecer. Na realidade virtual, seus olhos estão convencidos de que você está voando pelo espaço, mas seu sistema vestibular insiste que você está sentado no sofá, levemente confuso. Essa desconexão pode levar a uma espécie de desorientação instável, como se seu cérebro tivesse sido temporariamente sobrecarregado. E então a vertigem, uma sensação de rotação frequentemente causada por pequenas partículas em seu ouvido interno que se desprendem e flutuam em lugares onde não deveriam estar. É o equivalente biológico de uma bolinha de gude chacoalhando em uma máquina de pinball. Felizmente, muitos casos podem ser tratados com movimentos específicos da cabeça que induzem as partículas de volta ao seu devido lugar. É como uma quiropraxia suave para os cristais do seu ouvido interno. O equilíbrio também muda ao longo da vida. Bebês passam meses dominando a arte de sentar, ficar em pé e andar. Cada passo vacilante é um pequeno milagre de coordenação. Com a idade, o equilíbrio pode declinar. Não porque seu corpo se esqueça de como, mas porque os sistemas que o sustentam se tornam menos responsivos. É por isso que exercícios como Tai Chi Chuan e Yoga são especialmente recomendados para adultos mais velhos. Eles ajudam a manter o mecanismo de equilíbrio bem lubrificado. E atletas, eles treinam seus sistemas vestibulares assim como seus músculos. Ginastas, patinadores, dançarinos e artistas marciais desenvolvem uma capacidade impressionante de girar, torcer e girar sem perder a noção de cima para baixo. Se você já tentou uma cambalhota quando adulto e acabou questionando todas as suas escolhas de vida, é por isso. Não é apenas a flexibilidade que você perde, é a confiança na orientação. Há também uma conexão curiosa entre equilíbrio e foco mental. Alguns estudos sugerem que mesmo pequenos desafios para se equilibrar, como ficar em um pé só, podem melhorar temporariamente a concentração. Há algo na instabilidade física que aguça a mente. Seu corpo sabe que ficar ereto é importante e parece recorrer a recursos cognitivos para que isso aconteça. É multitarefa com um leve toque de perigo. Mas, apesar de sua complexidade, o equilíbrio raramente exige sua atenção. Você não pensa em estabilizar a cabeça ao virar, ou em recalibrar sua postura quando alguém lhe entrega uma sacola pesada. Você simplesmente faz. Seu sistema vestibular zumbi baixinho ao fundo, mantendo você orientado e ereto. Até que, é claro, isso não acontece. Então você percebe. Aquele momento em que você tropeça no nada, ou balança no pier de um barco, ou tenta se equilibrar em uma perna e se sente como um flamingo particularmente instável. De repente, o equilíbrio se torna muito perceptível, e talvez seja isso que o torna um sentido tão bonito. É invisível quando funciona, mas essencial para quase tudo o que você faz. Atravessar uma sala, virar a cabeça, esticar os braços sem cair, ou mesmo ficar parado no escuro, sabendo qual é o caminho para cima. Então,
Da próxima vez que você ficar de pé sem cambalear, andar sem pensar ou virar a cabeça sem tontura, acene um pequeno agradecimento ao seu ouvido interno. Ele tem girado silenciosamente com você a vida toda e ainda não pediu uma pausa. Experimente isso. Feche os olhos, estique o braço e toque o nariz. Você conseguiu, certo? Espero que sim. Agora considere isso. Como você fez isso sem olhar? Você não precisava ver sua mão. Você não precisava sentir seu rosto primeiro. De alguma forma, você simplesmente sabia onde seu corpo estava no espaço. Essa confiança silenciosa, essa consciência de seus membros e articulações e seus movimentos, mesmo na escuridão total, é graças ao seu sentido proprioceptivo. Muitas vezes chamado de sexto sentido, ou mais dramaticamente, o sentido fantasma, a propriocepção é o GPS interno do seu corpo. É a razão pela qual você pode andar sem olhar para seus pés, segurar uma xícara sem olhar para sua mão ou digitar sem olhar enquanto assiste a um vídeo sobre propriocepção. Muito bem feito, aliás. Então, como funciona? A propriocepção vem de uma rede de receptores embutidos em seus músculos, articulações e tendões. Esses sensores especializados, conhecidos como fusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi, estão constantemente enviando feedback ao seu cérebro sobre o quanto cada músculo está se alongando, a velocidade com que está se movendo e quanta força está gerando. É um pouco como se cada parte do seu corpo enviasse constantemente mensagens de texto ao seu cérebro para dizer: "Ei, estou aqui fazendo este trabalho." O cérebro recebe todas essas mensagens e constrói um mapa dinâmico do seu corpo em tempo real, um modelo mental de onde tudo está, o que está fazendo e como está se movendo. Tudo isso acontece automaticamente e na velocidade da luz. Quando você pega um copo d'água, não precisa calcular os ângulos exatos do seu cotovelo ou medir a extensão dos seus dedos. Seu cérebro já possui esses dados. Ele coordena seus músculos e articulações como uma equipe de nadadores sincronizados, silenciosamente coreografados e incrivelmente precisos. E assim como a visão ou a audição, esse sentido pode ser enganado. Já teve seu pé dormente? Essa sensação de dormência e turvação é o que acontece quando a propriocepção fica temporariamente offline. Seu cérebro perde a noção da posição do pé e, de repente, caminhar se torna uma experiência estranha. Você sabe que seu pé deveria estar lá, mas ele poderia muito bem estar preso a outra pessoa. Você é como uma marionete cujas cordas se emaranharam temporariamente. Ou veja o truque clássico com a ilusão do nariz. Cruze os dedos e toque o nariz com as pontas. É estranhamente como se você estivesse tocando dois narizes. Seu cérebro fica confuso porque seus dedos cruzados estão enviando sinais espaciais conflitantes. A propriocepção encontra a lógica, e eles educadamente discordam. Depois, há o mundo ainda mais peculiar dos membros fantasmas. Quando alguém perde um membro, muitas vezes continua a sentir sensações onde o membro costumava estar: coceira, pressão e até dor. Isso acontece porque o mapa do corpo do cérebro, o esquema corporal, ainda inclui a parte que falta. O corpo pode estar mudado, mas o projeto interno do cérebro não se adaptou totalmente. De certa forma, o fantasma do membro continua vivo na mente. E não para por aí. Você pode realmente expandir seu senso proprioceptivo para além do seu corpo. Quando você usa uma ferramenta, uma raquete de tênis, uma bengala, até mesmo um garfo, seu cérebro começa a incluir esse objeto em seu esquema corporal. Ele começa a sentir a presença da ferramenta, ajustando os movimentos e a postura de acordo. É por isso que você pode se tornar habilidoso em enfiar uma agulha, dirigir um carro ou usar pauzinhos sem precisar reaprender onde sua mão termina e a ferramenta começa. Seu senso de propriocepção é incrivelmente adaptável. E isso é uma coisa boa,
porque a vida moderna nos traz muitas surpresas. Já tentou caminhar depois de ficar sentado por muito tempo e se sentiu como um filhote de cervo no gelo? Ou tentou fazer yoga depois de um longo dia e descobriu que seus braços aparentemente tinham esquecido o quão longos eles são? Isso é a propriocepção se reorientando. Ela se atualiza constantemente com base no movimento, lesão, fadiga e até mesmo no humor. Falando em humor, sim, as emoções podem influenciar a propriocepção. O estresse e a ansiedade podem alterar a postura, enrijecer os músculos e mudar a maneira como você se move. Pessoas ansiosas geralmente carregam seus corpos de forma mais rígida. Pessoas tristes podem apresentar desânimo. Com o tempo, essas mudanças podem afetar seu mapa corporal, levando a mudanças na forma como você percebe movimento e posição. É um ciclo de feedback entre mente e movimento. Algumas pessoas têm propriocepção prejudicada, seja por lesões, distúrbios neurológicos ou condições de desenvolvimento. Por exemplo, indivíduos com síndrome de Ehlers-Danlos, que afeta o tecido conjuntivo, frequentemente têm dificuldade para sentir onde estão suas articulações. Outros, como aqueles com autismo, podem vivenciar a propriocepção de forma diferente, buscando ou evitando certos tipos de movimento para ajudar a regular sua experiência sensorial. E em casos raros, mas esclarecedores, as pessoas podem perder completamente a propriocepção. Um exemplo famoso é Ian Waterman, que perdeu todo o sentido do tato e da propriocepção do pescoço para baixo devido a uma infecção viral. Ele teve que reaprender a se mover observando seu corpo constantemente, usando a visão para compensar a perda de feedback interno. É um poderoso lembrete de quanto dependemos desse sentido invisível. Mas, para a maioria de nós, a propriocepção funciona silenciosamente, fielmente e sem muito alarde. É o sentido que permite que você se mova com graça, pegue uma bola, dance sem pensar ou simplesmente role na cama sem cair para o lado. E, como muitas coisas que funcionam bem, raramente percebemos isso. Até que pare. Então, da próxima vez que você fechar os olhos e esticar os braços, maravilhe-se com o fato de saber exatamente onde eles estão. Que seu corpo está narrando sua posição sem precisar de visão, som ou fala. Que você está, o tempo todo, ciente de seu eu físico no espaço, mesmo que não esteja pensando nisso. Em um mundo frequentemente cheio de barulho e distração, a propriocepção é sua bússola silenciosa, uma voz sussurrante que diz: você está aqui, você está se movendo, e está é sua forma no mundo. Alguns sentidos são chamativos, cheios de cor e música, movimento e significado. Outros trabalham mais silenciosamente, escondidos em segundo plano, apenas se apresentando quando algo precisa de atenção urgente. A termocepção e a nocicepção pertencem a este último grupo. Você provavelmente não pensa nelas até que seu banho esteja muito quente, ou seu chá esteja muito frio, ou você pise descalço em um lego esquecido. Mas esses dois sentidos são essenciais. Eles ajudam você a navegar pelo conforto e evitar danos. Um mantém você aquecido e confortável. O outro evita que você seja queimado. Vamos começar com a termocepção, seu senso de temperatura. A termocepção depende de termorreceptores especializados em sua pele, que vêm em duas variedades: aqueles que detectam calor e aqueles que detectam frio. Esses receptores estão espalhados por seu corpo como pequenas sentinelas, sempre à procura de mudanças de temperatura. Quando você toca em algo quente, receptores sensíveis ao calor disparam sinais para o seu cérebro dizendo: vibrações quentinhas chegando. Se você pegar algo frio, os receptores de frio respondem: uau, estamos perdendo calor rápido. Seu cérebro recebe esses alertas e decide se aprecia a sensação ou se tira a mão do pote de sorvete que você deixou lá fora por muito tempo. Curiosamente,
Seu corpo também possui termorreceptores centrais localizados profundamente no cérebro e ao longo da medula espinhal. Eles monitoram a temperatura interna, ajudando a regular funções como tremores, suor e fluxo sanguíneo. É assim que seu corpo mantém um ambiente interno estável, um processo chamado termorregulação. Pense nisso como seu termostato doméstico pessoal, exceto que ele também faz você tirar o suéter quando as coisas ficam sérias. A termocepção não se trata apenas de extremos. Também é uma parte fundamental do conforto. O calor de um cobertor, o lado fresco do travesseiro, o frio suave do ar da noite em sua pele, tudo isso é processado pelo seu sentido térmico. É parte do que torna certos momentos relaxantes, até mesmo luxuosos. Mas a percepção da temperatura também é relativa. Entre em uma piscina morna depois de estar no sol e ela pode parecer fria. Entre na mesma água depois de uma brisa fria e ela parece gloriosamente quente. Sua pele ajusta suas expectativas constantemente, interpretando a temperatura não como um valor absoluto, mas em comparação com o que veio logo antes. Em outras palavras, seu corpo adora contexto. E então há ilusões de temperatura, como a ilusão da grade térmica, onde entrelaçar barras quentes e frias na pele pode criar a sensação bizarra de calor queimando, mesmo que nada perigoso esteja acontecendo. É um lembrete de que seu cérebro não está apenas lendo as entradas, ele as está interpretando, às vezes com surpreendente criatividade. Agora vamos nos voltar para a nocicepção, sua sensação de dor. A dor pode não ser a sensação favorita de ninguém, mas é uma das mais importantes. Sem ela, você seria como um carro sem luz de verificação do motor, possivelmente bom por um tempo, mas um dia as rodas caem e você não sabe o porquê. A dor começa com os nociceptores, terminações nervosas especializadas que detectam estímulos potencialmente prejudiciais, coisas muito agudas, muito quentes, muito frias ou muito intensas. Quando ativadas, elas enviam uma mensagem urgente ao seu cérebro. Algo está errado. Lide com isso agora. Os nociceptores vêm em diferentes tipos. Os nociceptores mecânicos respondem à pressão ou lesão, como cortes ou beliscões. Os nociceptores térmicos reagem ao calor ou frio extremos. Os nociceptores químicos respondem a substâncias nocivas como ácidos ou pimentas. Sim, aquele molho picante que incendeia sua boca. Não é calor, é capsaicina, uma molécula da pimenta que engana seus nociceptores térmicos, fazendo-os pensar que sua língua está literalmente queimando. E seu cérebro, sempre prestativo, responde de acordo. Suor, lágrimas, pânico leve e uma busca um pouco dramática por leite. A dor não apenas ajuda a evitar lesões, mas também a se curar. Depois de torcer o tornozelo ou cortar o dedo, a dor o incentiva a proteger essa parte do corpo, a se mover com mais cuidado e a dar tempo para que ela se recupere. É a maneira do seu corpo dizer: não vamos fazer isso de novo. Mas a dor nem sempre é simples. A dor aguda, cortante e repentina, como uma topada no dedo do pé. E a dor crônica, persistente, que perdura por muito tempo após a lesão original ter cicatrizado. A dor crônica é mais complexa, frequentemente envolvendo alterações no próprio sistema nervoso. O cérebro pode ficar hipersensível, interpretando sinais normais como ameaças. É como se o botão de volume travasse ao gritar. E então a dor referida, onde o desconforto aparece em um lugar diferente do problema. Por exemplo, um ataque cardíaco pode causar dor no braço ou no maxilar esquerdo. O sistema nervoso às vezes compartilha vias de sinalização e o cérebro confunde um pouco os fios. Uma das formas mais curiosas de dor é a dor emocional, o desgosto, o luto, a solidão. Embora essas experiências não sejam causadas por lesões físicas,
Elas frequentemente ativam as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Um término de relacionamento e um dedo do pé quebrado podem não ser a mesma coisa, mas seu cérebro processa ambos como profundamente desagradáveis. É uma das razões pelas quais a dor emocional pode parecer tão física. Seu corpo ouve seu coração, literalmente. Então, o que acontece quando esses sistemas falham? Algumas pessoas nascem com insensibilidade congênita à dor, uma condição rara em que o corpo simplesmente não registra a lesão. Embora isso possa parecer um superpoder, é incrivelmente perigoso. Sem dor, cortes passam despercebidos, infecções pioram, ossos quebram silenciosamente. A dor não é agradável, mas é protetora. No outro extremo do espectro estão pessoas com síndrome da dor central ou fibromialgia, onde o sistema nervoso amplifica os sinais de dor. A dor é real, mesmo que não haja lesão visível. É um lembrete de que a dor não é apenas uma mensagem, é uma percepção moldada pelo cérebro. E isso nos traz de volta ao ponto inicial. Tanto a termocepção quanto a nocicepção ajudam você a navegar em um mundo que pode ser convidativo e perigoso. Elas o guiam em direção ao calor e à segurança. Elas o alertam sobre lesões e excessos. Elas o ajudam a buscar conforto e evitar danos. Esses sentidos podem estar silenciosos na maior parte do tempo, mas quando eles falam, você ouve. Então, da próxima vez que você aquecer as mãos perto do fogo, ou tremer quando uma brisa passa pela sua gola, ou gritar depois de tocar em uma panela quente, saiba que seu corpo está prestando muita atenção. Ele está lendo o mundo não apenas em busca de beleza, som e sabor, mas também de calor e perigo, e da linha tênue entre conforto e cautela. Você já ouviu falar de visão, olfato, tato, paladar, audição? A essa altura, você também já conheceu equilíbrio, propriocepção, temperatura e dor. Mas seu corpo ainda tem algumas surpresas na manga metafórica. Veja bem, a lista de sentidos não está fechada. Na verdade, é mais como uma lista de convidados em uma festa científica muito exclusiva, sendo constantemente atualizada à medida que aprendemos mais sobre como vivenciamos o mundo. Alguns sentidos são óbvios quando você os nomeia. Outros são mais sorrateiros, operando em segundo plano como fantasmas educados com pranchetas. Esses são seus sentidos extras e emergentes, aqueles que não se encaixam perfeitamente em um gráfico de sala de aula, mas ainda assim moldam seu dia a dia. Vamos começar com um dos mais misteriosos. Interocepção. Interocepção é a sua capacidade de sentir o estado interno do seu corpo, não o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo dentro. Fome, sede, saciedade, a necessidade de respirar, seus batimentos cardíacos. Uma vaga sensação de que algo não está certo. Não são apenas sinais físicos. É uma profunda consciência de fundo. Você pode não pensar constantemente em seus pulmões se expandindo ou seu estômago roncando, mas quando algo muda, você percebe. Talvez seu coração bata mais rápido antes de um grande momento. Talvez você sinta fadiga antes de saber o porquê. Isso é a interocepção sussurrando de dentro. E é mais do que apenas manutenção corporal. A interocepção desempenha um papel importante na regulação das emoções. Aquela vibração do nervosismo. Aquela sensação de afundamento de medo. Essas são seu corpo e cérebro em conversa. Sensações físicas interpretadas através de uma lente de memória, humor e significado. As pessoas variam muito em quão sintonizadas estão com seus sinais interoceptivos. Algumas percebem cada batimento cardíaco. Outras perdem completamente os sinais de fome. É um sentido silencioso e pessoal, facilmente abafado pelo barulho da vida moderna, mas está sempre lá, narrando silenciosamente o estado do seu mundo interno. Depois, há a cronocepção, seu senso de tempo.
Agora, o tempo não é algo que você pode tocar, cheirar ou apontar, mas você o experimenta mesmo assim. Você sabe quando um minuto passou, ou quando uma hora desapareceu enquanto você estava sonhando acordado. Você pode sentir o alongamento do tédio, a onda de urgência, o piscar de um momento. Isso não é apenas reflexão filosófica. Seu cérebro, na verdade, rastreia o tempo usando circuitos neurais especializados, especialmente nos gânglios da base e no córtex pré-frontal. Essas áreas ajudam a estimar durações, prever intervalos e acompanhar o fluxo de eventos. Claro, o tempo é escorregadio. Ele desacelera quando você está esperando a água ferver. Ele acelera quando você está de férias. Ele se deforma sob estresse e dança sob nostalgia. Seu senso de tempo é menos como um cronômetro e mais como uma régua flexível, que se curva com seus sentimentos, contexto e atenção. As crianças muitas vezes sentem o tempo de forma diferente dos adultos. Lembra como as férias de verão costumavam parecer intermináveis? E agora elas acabam antes mesmo do protetor solar secar. Não se trata apenas da idade, mas da percepção, que muda e evolui à medida que você cresce. Algumas pessoas podem até ter uma percepção distorcida do tempo devido a condições neurológicas, traumas ou certas substâncias. Nesses casos, os segundos se transformam em horas, ou o tempo parece desaparecer completamente. O tempo, ao que parece, não é apenas relativo na física, é extremamente subjetivo no cérebro. Então chegamos às margens da ciência sensorial, onde a curiosidade supera a certeza. Há a magnetorecepção, a capacidade de sentir o campo magnético da Terra. Pássaros, tartarugas e alguns insetos a usam para navegar pelos oceanos e continentes. Por muito tempo, presumiu-se que os humanos não tinham essa capacidade. Mas pesquisas recentes sugerem que podemos ter um sentido magnético muito tênue, não o suficiente para nos guiar para casa sem o Google Maps, mas talvez apenas o suficiente para influenciar sutilmente nossa consciência espacial. Um experimento colocou pessoas em uma sala com campos magnéticos rotativos. Suas ondas cerebrais, especificamente na banda alfa, responderam às mudanças, mesmo que os participantes não soubessem que algo estava acontecendo. Não é uma prova conclusiva de que somos todos bússolas secretas, mas faz você se perguntar. E já que estamos aqui no limite, vamos falar sobre sentidos emergentes, experiências que surgem da combinação de outros sentidos, em vez de uma única entrada. Veja o sabor, por exemplo. Não é apenas paladar ou olfato. É uma síntese de paladar, olfato, textura, temperatura, som, memória e expectativa. Seu cérebro os combina em uma experiência unificada e deliciosa. Isso é emergência. O todo é maior que a soma de suas partes. Ou pense na propriedade do corpo, a sensação de que seus membros pertencem a você. Isso não é inato. É construído pelo seu cérebro usando uma mistura de tato, visão e propriocepção. Interrompa esses sinais e coisas estranhas acontecem, como na famosa ilusão da mão de borracha, onde as pessoas começam a sentir propriedade sobre uma mão falsa só porque ela está sendo acariciada em sincronia com a sua mão real. Os sentidos emergentes são um lembrete de que a percepção não é uma coleção de janelas separadas. É uma tapeçaria tecida, um sistema de sistemas. Um sentido pode assumir a liderança, mas os outros estão sempre logo atrás, interagindo, se misturando, moldando a imagem final. Até mesmo o seu senso de identidade, aquela sensação estável de ser você, é, de muitas maneiras, uma propriedade emergente. Uma integração silenciosa de memória, consciência corporal, interceptação, tom emocional e atenção. É uma construção complexa, continuamente atualizada e ajustada, como uma história sendo contada momento a momento. Então,
Onde isso nos deixa? Com a compreensão de que seus sentidos não são pontos fixos em uma lista, mas processos em evolução. Alguns são antigos, outros são sutis. Alguns são misteriosos e outros estão apenas começando a ser compreendidos. Juntos, eles formam a interface viva entre você e o mundo, não apenas detectando, mas interpretando, traduzindo e moldando sua experiência dele. Seu corpo não apenas observa a realidade, ele participa dela, ativa e intimamente, momento a momento. E isso faz de você mais do que apenas uma coleção de órgãos e sinais. Ela faz de você uma máquina de percepção afinada, sentindo não apenas o óbvio, mas também as camadas ocultas da existência, os ritmos, os padrões, os sentimentos por trás dos fatos. Mesmo na quietude, mesmo aqui, deitado silenciosamente no escuro, você está sentindo, percebendo e construindo o mundo ao seu redor e dentro de você. A essa altura, você já conheceu os intérpretes, os olhos que absorvem a luz, a pele que ouve o toque, os ouvidos que embalam o som e os nervos que sussurram calor e movimento. Mas toda sinfonia precisa de um maestro, alguém para interpretar as notas, para cronometrar o ritmo, para dar sentido a tudo. Em seu corpo, esse maestro é o cérebro. Ele se aninha silenciosamente em seu crânio protetor, macio como tofu, mas repleto de poder, cerca de 3 quilos de mistério úmido e elétrico. É aqui que todas as suas entradas sensoriais convergem, são interpretadas, refinadas e finalmente transformadas em sua experiência da realidade. Mas o cérebro não é um receptor passivo. Ele não está apenas sentado no escuro esperando por mensagens como um funcionário mal-humorado dos correios. É mais como um editor entusiasmado, constantemente adivinhando, prevendo e ajustando o que você percebe antes mesmo de notar. Vamos tomar a visão como exemplo. Quando seus olhos enviam sinais para seu cérebro, a imagem que chega não está completa. Há pontos cegos, mudanças de iluminação, flashes e distrações. Mas seu cérebro não dá de ombros e desiste. Ele preenche os espaços em branco, aguça as bordas, ajusta as cores e cria uma imagem suave e estável. Ainda mais surpreendente, seu cérebro começa a prever o que você vai ver antes que seus olhos terminem de ver. Esse processo é conhecido como processamento preditivo. É um pouco como seu cérebro diz, com base nos dados até agora: aposto que é isso que está prestes a acontecer. E na maioria das vezes, está certo. A mesma coisa acontece com o som. Se você já ouviu errado uma letra ou pensou que alguém disse seu nome quando não disse, você já experimentou o jogo de adivinhação do cérebro. Ele usa contexto, memória e expectativa para preencher lacunas no sinal. E se a informação real não corresponder à previsão, o cérebro simplesmente dá de ombros e atualiza o palpite. É como um corretor automático para os seus sentidos. Às vezes útil, às vezes hilariamente errado. Mas por que chutar? Porque dados sensoriais brutos são confusos. São cheios de ruído e ambiguidade. Se o seu cérebro tivesse que processar tudo exatamente como chegou, ficaria sobrecarregado. Então, em vez disso, ele faz o que qualquer bom maestro faz. Ele interpreta, filtra e prioriza. Ele suaviza as arestas em uma experiência coerente. E faz isso a uma velocidade incrível. Os neurônios, as células de comunicação do seu cérebro, enviam sinais a até 400 km por hora. Existem cerca de 86 bilhões deles, cada um formando milhares de conexões. Isso é mais conexões do que há estrelas na Via Láctea. Não é apenas rápido, é incrivelmente complexo. Diferentes partes do seu cérebro se especializam em diferentes tarefas sensoriais. O lobo occipital na parte posterior do cérebro lida com a visão. Os lobos temporais processam o som e a linguagem. O lobo parietal gerencia o tato e a consciência espacial.
A ínsula ajuda a interpretar sensações internas, fome, batimentos cardíacos, emoção. E o córtex pré-frontal, logo atrás da sua testa, ajuda a unir tudo, integrando entradas, decidindo no que focar e, crucialmente, criando um senso de identidade. Seu cérebro não está apenas absorvendo o mundo. Ele o está construindo, combinando cuidadosamente sinais, aplicando memória, sobrepondo emoções e moldando o que você percebe com base em quem você é e no que você espera. É por isso que a percepção nunca é puramente objetiva. 10 pessoas podem andar pela mesma sala e sair com 10 experiências diferentes. Uma delas sente o cheiro de café. Outro sente a corrente de ar perto da porta. Outro não consegue parar de pensar no tic-tac do relógio. Seu cérebro destaca o que importa para você, editando silenciosamente sua versão da realidade. Esse processo também pode levar a algumas peculiaridades intrigantes. Veja a sinestesia, uma condição em que os sentidos se misturam. Pessoas com sinestesia podem ouvir música como cores, ver letras com personalidades específicas ou sentir o gosto de texturas em palavras. Não é uma alucinação, é apenas uma maneira diferente como o cérebro conecta e interpreta a entrada sensorial. Ou considere a fantasia, a incapacidade de formar imagens mentais. Pessoas com a fantasia podem se lembrar de fatos e ideias, mas não veem imagens em suas mentes. Enquanto isso, outros podem imaginar cenas inteiras em detalhes vívidos. Novamente, mesmos sistemas sensoriais, diferentes interpretações cerebrais. E então a neuroplasticidade, a notável capacidade do cérebro de se reconectar. Quando um sentido é perdido, o cérebro não desperdiça espaço. Ele realoca essas vias neurais para outras tarefas. Por exemplo, indivíduos cegos frequentemente desenvolvem audição e tato aguçados porque o córtex visual começa a dar suporte a esses sentidos. É como um teatro que pode reescrever seu próprio roteiro dependendo de quais atores aparecem. Até mesmo aprender a usar novas ferramentas como uma prótese, um instrumento musical ou a tela de um telefone pode mudar a maneira como seu cérebro mapeia seu corpo. Você não apenas adquire novas habilidades, você remodela a orquestra. Mas esse poder também torna o cérebro vulnerável. Condições como transtorno de processamento sensorial, autismo ou TEPT podem mudar a forma como o cérebro interpreta a entrada sensorial. O que pode parecer um pequeno ruído para uma pessoa pode parecer um alarme para outra. Luzes brilhantes podem ser opressoras. Tecidos macios podem parecer abrasivos. O maestro ainda está lá, mas os instrumentos podem estar tocando uma nota diferente. E isso não é errado. É apenas diferente. Cada cérebro tem seu próprio ritmo, seus próprios filtros, sua própria maneira única de construir a realidade a partir dos mesmos ingredientes básicos. E, no entanto, apesar dessas diferenças, há algo profundamente unificador em saber que todos nós, cada um de nós, vivenciamos o mundo não como ele é, mas como ele é percebido, interpretado, moldado e colorido pela memória, significado e atenção. Você não está apenas assistindo a um pôr do sol, você está sentindo o calor, lembrando de outras noites, ouvindo o vento, sentindo o tempo passar, tudo interpretado, filtrado e dobrado em um momento tranquilo e belo. O mundo flui através dos seus sentidos. O cérebro o tece em música. E você? Você não é apenas o ouvinte. Você é o compositor, o maestro e a orquestra, tudo ao mesmo tempo. Para a maioria de nós, nossos sentidos parecem constantes, silenciosamente presentes, como música de fundo que realmente não notamos até que o volume mude. Mas às vezes essa música muda. Uma nota desaparece. Uma melodia muda. E quando isso acontece, seu cérebro, notável como sempre, encontra uma maneira de manter a música tocando.
A perda sensorial pode vir de muitas formas. Pode ser repentina ou gradual. Pode chegar com a idade, doença, lesão ou genética. Um mundo antes repleto de cor, sabor, equilíbrio ou som pode se tornar silencioso ou opaco. É profundamente pessoal, muitas vezes emocional, e ainda assim revela algo extraordinário: a impressionante adaptabilidade do corpo e da mente humanos. Veja a visão, por exemplo. Quando alguém perde a visão, o cérebro não desliga o córtex visual e pronto. Em vez disso, essas vias neurais começam a responder a outras entradas, especialmente tato e som. Indivíduos cegos frequentemente apresentam habilidades aprimoradas nessas áreas, não porque seus outros sentidos se tornem magicamente mais aguçados, mas porque o cérebro realoca o poder de processamento. As partes do cérebro antes dedicadas à visão agora ajudam a decodificar o mundo de outras maneiras. Um dos exemplos mais extraordinários disso é a ecolocalização humana. Alguns indivíduos cegos aprendem a navegar emitindo sons de clique com a boca e ouvindo os ecos. É o mesmo princípio que morcegos e golfinhos usam, mas neste caso é alimentado pela prática, paciência e plasticidade. Exames cerebrais mostraram que seu córtex visual realmente se ilumina quando eles ecolocalizam. O cérebro vê o som, não metaforicamente, mas literalmente. O mesmo tipo de adaptação acontece com a perda auditiva. Pessoas surdas ou com deficiência auditiva frequentemente desenvolvem uma consciência visual ou tátil mais forte. As línguas de sinais, como a Língua Americana de Sinais, ASL, não são apenas gestos manuais. São línguas visuais completas, com gramática, ritmo, expressão e nuances. O cérebro as trata como iguais à linguagem falada, usando as mesmas áreas, como a área de Broca, para processar a comunicação por sinais. Em alguns casos, a tecnologia intervém para auxiliar. Os implantes cocleares, por exemplo, não restauram a audição natural, mas contornam partes danificadas do ouvido e enviam sinais elétricos diretamente para o nervo auditivo. Com o tempo e o treinamento, o cérebro aprende a interpretar esses sinais como som, uma incrível mistura de biologia e engenharia. Membros protéticos agora podem ser conectados ao sistema nervoso, permitindo que os usuários os controlem com o pensamento e até mesmo sintam sensações através deles. Esses membros artificiais não são apenas ferramentas. Com feedback sensorial suficiente, o cérebro começa a aceitá-los como parte do corpo. Os limites do eu se estendem para incluir o sintético. E para aqueles que perdem a propriocepção ou o equilíbrio, a terapia frequentemente envolve o retreinamento do cérebro usando pistas visuais, repetição ou até mesmo palmilhas vibratórias que imitam o feedback natural. Não é uma solução perfeita, mas é uma prova de quão flexível seu cérebro pode ser quando precisa se adaptar. Às vezes, porém, as mudanças são temporárias. Depois de um resfriado, seu olfato pode desaparecer, junto com seu prazer pela comida. Uma concussão pode atrapalhar seu equilíbrio. Um show barulhento pode deixar seus ouvidos zumbindo. E nesses momentos, você percebe o quão profundamente seus sentidos o ancoram no mundo. Perder apenas um, mesmo que brevemente, é desorientador, como uma luz apagada em um quarto familiar. Mas com descanso, reabilitação ou recalibração, muitos desses sistemas encontram o caminho de volta. A sinfonia pode ficar em silêncio por um tempo, mas os instrumentos ainda se lembram de como tocar. E mesmo quando a mudança é permanente, algo belo frequentemente acontece. O corpo encontra novos ritmos. As pessoas aprendem novas maneiras de se mover, falar, se conectar e experimentar. Uma pessoa que não consegue mais ouvir música pode senti-la por meio de vibrações. Uma pessoa que não consegue ver cores pode valorizar padrões, texturas e luz em diferentes formas.
Uma pessoa que não consegue andar pode encontrar profunda graça na quietude. Nenhuma dessas adaptações é fácil. Elas exigem esforço, apoio e resiliência, mas revelam algo profundo. A percepção não é fixa. Não é uma estrutura rígida. É um processo vivo e mutável. Seus sentidos não estão apenas coletando dados passivamente. Eles estão profundamente enraizados em como você pensa, sente e vive. Quando eles mudam, sua realidade muda. E, no entanto, você continua sendo você. Mais do que a soma de suas entradas, mais do que seus olhos, ouvidos, pele e nervos. Você é o ouvinte consciente do mundo, aquele que ajusta os mostradores, que reescreve a música quando as notas desaparecem. E assim, à medida que nos aproximamos do fim desta jornada pelos sentidos, talvez valha a pena reservar um momento tranquilo para apreciar o aroma do café da manhã, o conforto do seu cobertor favorito, o som da voz de um ente querido, as cores do céu noturno, a suave atração da gravidade sob seus pés. Estes não são apenas detalhes. Eles são você. A maneira em constante mudança com que seu corpo e mente encontram o mundo. E se isso mudar, você mudará com ela. Porque a sinfonia pode evoluir, mas a música continua. Você chegou ao fim de uma jornada. Uma jornada que não atravessou continentes ou galáxias, mas dentro dos corredores silenciosos do seu próprio corpo. Da maneira como seus olhos captam a luz ao sussurro das batidas do seu coração no peito, seus sentidos moldam sua experiência do mundo. E não apenas 5 deles, mas uma orquestra inteira tocando em harmonia, equilíbrio, movimento, temperatura, dor, tempo, emoção e os sinais invisíveis lá no fundo. Seu corpo não apenas observa a vida, ele a sente. Ele cura a história, pinta o quadro, conduz a música. Você não é apenas um passageiro nessa experiência. Você é o compositor, o ouvinte, o maestro. E talvez agora, enquanto descansa, você perceba o mundo um pouco mais vividamente. A textura suave dos lençóis sob a ponta dos seus dedos, o zumbido distante dos sons noturnos, o ritmo tranquilo da sua respiração, a maneira como seu corpo sabe que está seguro, tranquilo e à vontade. Cada uma dessas sensações é um lembrete. Você está vivo em uma teia de conexões, cercado por informação, conforto e presença, cada fio parte da sinfonia dos seus sentidos. É fácil esquecer o quão notável isso é. Vivemos grande parte da vida no piloto automático, sem perceber o quão intrincada, adaptável e bela a percepção realmente é. Mas quando você para e presta atenção, mesmo que por um momento, você começa a ver o extraordinário no comum. E agora, à medida que chegamos ao fim, eu adoraria revisitar as mesmas perguntas com as quais começamos gentilmente. De onde no mundo você está ouvindo esta noite? E que horas são aí para você? Seja você relaxando em um quarto silencioso, cochilando em um trem ou deitado em um sofá com o telefone meio caindo do peito. Espero que esta jornada tenha lhe trazido uma pequena sensação de paz e admiração. E se você achou este vídeo útil, interessante ou até mesmo agradavelmente sonolento, eu agradeceria muito se você clicasse no botão de curtir, talvez se inscrevesse no canal e deixasse um pequeno comentário abaixo. Eu leio todos os vídeos, e eles ajudam mais do que você imagina. E se você ainda estiver acordado, bem, me sinto lisonjeado. Eu esperava que isso não fosse tão interessante a ponto de te manter acordado a noite toda. Mas se foi, pelo menos você aprendeu algo novo sobre o magnífico e misterioso sistema que permite que você experimente a vida em primeiro lugar. Você é uma sinfonia sensorial, uma composição viva. E mesmo agora, neste momento de silêncio, a música continua a tocar. Boa noite, durma bem e obrigado por ouvir.